Fazendo a abertura de fato. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aí uma pequena jornada para aquelas pessoas que buscam desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal, profissional, social na sua vida familiar. E hoje o assunto é foco. Como podemos centrar nossa atenção em algo e não se perder no meio do caminho? Por que a gente iniciou a live falando de foco? A gente está, nesse exato momento, no dia 10 de novembro de 2022, às 19h18. E muitas pessoas, no início do ano, pré-estabeleceu vários objetivos e várias metas para ser alcançada no decorrer desse ano. Então, para vocês que estão aí no Instagram, eu estou lá no YouTube, tá? Mas a gente vai deixar as duas transmissões. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente pré-estabelece muitos objetivos e no meio do caminho a gente vai se perdendo. Aí quando chega, por exemplo, agora, a gente está na reta final desse ano, ainda temos 50 dias antes do final do ano, então a gente tem bastante dias para concretizar alguns objetivos. E muitos deles que a gente pré-estabeleceu no início do ano se perdeu. Né? Muitas pessoas têm a tendência de criar metas e objetivos no início do ano e muitas vezes acaba se perdendo. Então esse conteúdo é de extrema importância para aquelas pessoas que querem resultados de fato na sua vida, que querem estabelecer acordos consigo mesmo e conseguir honrar com esses acordos no decorrer do seu ano. Mas antes, queria falar um pouquinho sobre mim. Quem sou eu? Porque acho que é importante para as pessoas que me acompanham, ou talvez para você que não me conhece, vem me conhecer agora. Eu sou Silvio Toledo, eu tenho 41 anos, venho me desenvolvendo, tenho administração de empresas, fiz administração de empresas, e desde 2018 eu venho trabalhando de forma efetiva e com profundidade no conhecimento no desenvolvimento humano, principalmente no lado do inconsciente. Temos vários autores que falam sobre o nosso inconsciente, que é a máquina motora das nossas ações. Diz que o ser humano ele age naturalmente entre 90% a 95% dentro do seu inconsciente. Apenas 5% a 10% é o nosso lado racional, aquilo que a gente pré-estabelece, as nossas deliberações. Então, muitas vezes, a nossa vida, ela vive ciclos que se repetem, porque muitas vezes a mente, que é uma máquina, isso são os cientistas que eles falam, Eles falam que a mente humana, o cérebro, na verdade, o cérebro humano é uma máquina biocomputacional que faz ações tanto de transmissão quanto de absorção. Ou seja, a gente transmite informação e a gente absorve informação. E muitas coisas são instaladas na nossa mente e por conta disso, muitas vezes, a gente não consegue sair desses ciclos que se repetem. Então, desde 2018, eu venho estudando principalmente quem sou eu. Sócrates já falou isso, Há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Sócrates ele falou: conheça a ti mesmo e conhecerá o poder dos céus, dos deuses. Então, o fato é, quando a gente começa a entender quem de fato sou eu começo a desconstruir tudo aquilo que foi construído. Ou seja, a gente acredita que a gente começa a criar novos paradigmas, novas crenças, mas acho que a primeira coisa que acontece no caminho do autoconhecimento é a desconstrução daquilo que foi construído na jornada, na estrada que a vida vai nos oferecendo. A gente tem uma vida, cada um tem uma realidade, o núcleo da nossa identidade é formado através das nossas crenças, através dos nossos ancestrais, através dos nossos parentes, através do meio que eu vivo. Então, tudo isso faz com que a minha identidade seja formada. Então, desde 2018 eu venho entendendo quem sou eu. Então foram 5 anos de muito estudo constante, diário, tentando entender quem de fato é esse ser humano. E por que eu tenho
que eu venho tendo os mesmos comportamentos e por que eu não consigo sair desses ciclos que se repetem? O foco, que é uma coisa que podemos treinar, a nossa atenção a gente pode treinar. Então, uma das coisas que eu fui entendendo é que há muito tempo eu vivia padrões que se repetiam e eu não conseguia entender por que se repetia. Existem vários fatores desses padrões estarem instalados na minha vida. Um deles é as experiências que aconteceram na minha infância. Outros foram as experiências que eu vivi na trajetória da minha vida, na estrada da minha vida. E outras, elas vêm dos nossos ancestrais, dos meus ancestrais. E aos poucos eu venho desconstruindo, desbloqueando tudo aquilo que foi formado nessa trajetória da minha vida. Por isso que eu venho aqui me apresentar para vocês. Eu fiz curso de programação neurolinguística, fiz curso de coaching, fiz cursos online de hipnose, fiz vários cursos e treinamentos presenciais, algumas imersões, participei da imersão junto com o Wendel Carvalho, participei de algumas imersões com o José Roberto Marques, já participei de algumas imersões e dentro de toda dessa trajetória de vida que eu venho vivendo, eu venho aprendendo a principalmente lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as minhas tomadas de decisões, que eu acho que é o mais importante. O que eu venho aprendendo? Eu aprendi que ao longo da minha trajetória, uma mente forte é aquela mente que quando está no seu lado racional, lembra que eu falei que era só de 5 a 10%, nosso lado racional, nosso lado consciente, quando eu pré-estabeleço algumas metas e objetivos, e aos poucos eu ir realizando, a minha mente vai se tornando uma mente cada vez mais poderosa e mais forte. Essa mente vem criando raiz da concretização dos meus planos que são pré-estabelecidos por mim. Então, uma mente forte não é uma mente que não tem medo, não é uma mente que enfrenta tudo, porque muitas vezes o fato de eu não ter medo pode ocorrer de eu sofrer algum fator patológico neural. Porque somente os psicopatas que não têm medo. Então, eu tenho medo de pessoas que não têm medo. Né? E muitas vezes foi instalado na minha mente, lá na minha infância, que um homem tem que ser um homem corajoso, um homem que não chora. São crenças que foram construídas. E ao longo dessa minha trajetória, eu entendi que tudo isso, na verdade, eram crenças instaladas que vêm da nossa sociedade, do meio cultural, dos valores que a minha família carregava. E aos poucos eu fui entendendo que não precisava ser um homem desse jeito. O homem, de verdade, ele tem suas atribuições, ele tem os seus adjetivos, ele tem as suas características, porém, sobretudo, ele também tem medo. E o fato de entender que eu tenho medo é o primeiro passo para que você possa desconstruir os seus próprios medos. Então é isso, né? A gente está aqui para contar um pouquinho de quem eu sou, né? Então, quem é esse rapaz que está aqui? Quem é esse cara que está aqui falando com vocês? É um cara que aprendeu principalmente a lidar com as minhas emoções. Mas as minhas emoções, as minhas principais emoções negativas. Então, aos 18 anos, eu me deparei com uma depressão. Essa depressão ficou instalada comigo durante 2 anos. E isso ocorreu no momento que minha esposa engravidou do meu primeiro filho. Hoje ele tem 22 anos. E depois de alguns anos, isso foi no 2000, depois de 6 anos, 2006, eu novamente me deparei com uma segunda vez na depressão. Justamente quando a minha esposa engravidou novamente. Então, houve um ciclo que se repetia na minha vida. Houve um padrão ali. E aí eu entendi que eu precisava romper tudo isso que ocorreu na minha vida para que eu pudesse se tornar cada vez melhor, cada vez um ser humano muito melhor. Então, por conta disso, estou aqui hoje compartilhando para vocês que vêm buscando treinar a sua atenção, para você que vem buscando desenvolvimento pessoal, porque não adianta a gente só falar de foco,
Por isso que eu estou falando quem sou eu. Hoje eu entendo que aonde eu preciso trabalhar, porque eu tenho o meu lado, as minhas forças, e eu também tenho as minhas fraquezas, que é ali onde eu preciso observar cada fraqueza minha, como o orgulho, a vaidade, o meu próprio ego, tudo isso precisa ser trabalhado para que eu possa reduzir cada vez mais e colocar o que em evidência? As minhas forças. Porque é através das minhas forças que eu vou construir uma nova realidade. Através das minhas forças que eu venho trabalhando para me desempenhar muito melhor na minha vida profissional, na minha vida pessoal, dentro da minha família. Então, tudo isso fez com que a gente, aos poucos, foi criando uma nova estrutura, tanto mental, tanto pessoal, tanto espiritual, porque uma ideia que a gente tem, que a gente, na verdade, muitas vezes, a gente acaba tendo a ideia de que foco é só ter atenção em uma única coisa. Na verdade, isso é uma ideia errada sobre o foco. Na verdade, foco é falar não para um monte de outras coisas que vão aparecer no meio do caminho. Então é por isso que a gente está aqui. Então, queria falar para vocês que essa palestra ela está pautada nesse livro, A Única Coisa. Obviamente que tem outros livros que a gente vai estar citando aqui, né? Um deles é do Buda, Siddhartha Gautama, entre outros, né? Então, é só para vocês entenderem, né? Para quem busca entender um pouquinho mais do foco, esse livro ele é excelente. Eu li alguns livros sobre foco, e esse aqui é um livro excelente para aquelas pessoas que estão buscando entender um pouquinho mais. Então vamos lá, vamos iniciar essa live, após aí ter feito uma pequena introdução. E aí, a minha primeira pergunta para você é o seguinte: quem é você? Analisa, comece a analisar os seus comportamentos, os seus pensamentos, as suas deliberações, as suas tomadas de decisões, os seus anseios, os seus medos, os seus objetivos, enfim, quem é você no seu dia a dia? Por que é importante conhecer quem somos nós? Porque é através deste conhecimento que é o que vai fazer eu ter muito mais foco em algo que eu venho buscando para a minha vida. Então, a primeira coisa é entender quem é você de verdade, na sua essência. Será que eu sou mais vaidoso? Será que eu sou mais orgulhoso? Será que eu sou uma pessoa mais calma? Será que eu sou uma pessoa mais enérgica? Será que eu sou uma pessoa mais impaciente? Será que eu sou uma pessoa mais medrosa? Será que eu sou muito cautelosa, meticuloso, metódico? Enfim, temos vários adjetivos, cada qual com seu perfil, com seus traços de personalidade. Quem é você, de fato? No seu dia a dia, quem é você? A construção do seu eu se dá em pequenas decisões, em pequenos comportamentos diários. Esse é um grande lance para entender quem somos nós. Porque talvez eu não tenha consciência disso, mas sim, eu posso controlar a minha atenção e o meu comportamento. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria indagar aqui para que você possa entender toda essa estrutura de como você não perder o foco. Porque como eu venho colocando principalmente no Instagram, né, para as pessoas que me seguem no Instagram, elas estão acompanhando e entendendo. Desde junho, eu venho fazendo um acompanhamento. Na verdade, eu passei na nutricionista do esporte. Através dessa consulta, ela me pré-estabeleceu algumas coordenadas, ela me pré-estabeleceu algumas dietas, e através disso eu venho seguindo aos poucos. Obviamente que já furei várias vezes, é natural isso da gente, furei várias vezes, mas eu não perdi de vista o meu foco central,
que era perder peso. Eu estava com 83, 84 quilos, eu bati 76 quilos, e nos últimos dias bati 75,5 pós o meu treino. O meu objetivo era chegar até 75 quilos. E aos poucos eu venho conquistando esse pequeno objetivo. Por quê? Porque eu entendi de fato quais são as minhas fraquezas, aonde eu preciso ter um pouquinho mais de atenção. Então, escreva quem é de fato você no seu dia a dia. Por que você age do jeito que você age? Quais são as minhas fraquezas? Por que eu me deixo levar em determinada situação? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus traços fortes de personalidade? Quando eu falo de traço forte, eu vou dar alguns exemplos. Eu vou dar alguns exemplos de mim para que você possa entender. Né? Eu sou um cara muito determinado. Isso já é da minha essência. Isso aí é um dos meus traços de personalidade que é meu. Isso está intrínseco. Ele já nasceu comigo. Eu tenho essa tendência natural de ter a determinação de pré-estabelecer algumas coisas, mesmo quando eu me perco no caminho, eu consigo voltar, né? Eu acabo assumindo a rédea e eu volto para o meu ponto primordial, que era o meu ponto central. Então, eu sou uma pessoa naturalmente determinada. E por conta disso, a determinação, ela está acompanhada com a disciplina. Porque se eu não tenho disciplina para realmente executar o que precisa ser feito, se só depender da minha determinação, talvez eu falhe inúmeras vezes. Agora, quando eu tenho consciência que eu preciso ter não só a determinação, mas a disciplina de executar aquilo que foi pré-estabelecido por mim, consciente, que no dia a dia se torna inconsciente, e aí eu me perco no dia a dia, eu naturalmente não consigo realizar, né, todos os dias o que foi pré-estabelecido por mim. Então, desde 2018, eu li 28 livros nesse ano, foi um ano realmente de virada de chave. Eu venho lendo todos os anos, constantemente, diariamente, no mínimo 10 páginas. Né? Tem dias, para vocês terem uma ideia, quando você começa a criar, a força do hábito é tão grandiosa que quando você começa a criar a estrutura do seu comportamento mais enraizado, que você faz de forma automática, você começa a criar novas habilidades. Como, por exemplo, para mim, era quase humanamente impossível ler em um único dia 100 páginas de um livro. Eu já li mais de 100 páginas de um livro. Centrado em 2 horas, que passou tão rápido que eu nem percebi. Porque as estruturas neurais, elas foram cada vez mais tomando forma. E cada vez mais ela vai criando novas habilidades. Então, aquilo que para mim, naquele primeiro momento, parecia impossível, a partir do momento, através das repetições, dos exercícios diários, isso foi tomando forma. E hoje é muito mais fácil para mim sentar e ler. Sendo que lá atrás, para mim, era muito difícil ler mais que 10 páginas. E é engraçado como a gente percebe o nosso avanço. É engraçado e o que fez eu continuar sempre é entendendo e percebendo quem eu era e como eu estou a cada dia através das minhas evoluções. Eu perceber a minha evolução me gera uma recompensa, gera uma dopamina, que é um neurotransmissor da ação. Ou seja, quando eu percebo a minha recompensa, esse mesmo neurotransmissor, ele faz você repetir esse comportamento. Por isso que é importante, né? Muitas vezes a gente não entende todo o mecanismo do nosso cérebro, por isso que é importante a gente entender as funções do nosso cérebro para que a gente possa realizar algo talvez grandioso na nossa vida. Quando a gente começa a mudar, virar a chavinha, tudo à nossa volta muda. Tudo à nossa volta. Não são as pessoas que mudam, quem muda somos nós. Por isso que muitas vezes tudo aquilo que eu enxergo, né, tudo aquilo que eu tenho de mundo,
que foi criado através das estruturas, das experiências, dos meus valores, da minha cultura, ela começa a tomar uma nova forma a partir do momento que eu começo a criar novas estruturas da minha parte, do meu intelecto. Quando eu começo entendendo, quando eu começo a avançar, é uma fase de... Cada vez a gente vai subindo um degrau. Eu começo entendendo que a evolução ela é contínua, e isso faz com que eu entenda e perceba os novos horizontes, os novos caminhos, porque foi criado uma nova estrutura neural. É isso aí, tem uma galera aqui no Instagram. Qual assunto eu não pus no Instagram? Só para a gente tomar um pouquinho aqui, de respirar um pouquinho. Quem quiser fazer uma pergunta, isso aí, sejam bem-vindos. Qual assunto? Como não perder o foco. Como você pré-estabelecer seus objetivos e não se perder no meio do caminho. Deixa eu acenar aqui. Então vamos lá, dando continuidade, quem você é no seu dia a dia. Isso é extremamente importante para entender por que você tem mais foco ou menos foco. Eu já tinha falado, eu vou repetir, mais calma, mais estressado, mais metódico, mais precavido, menos metódico, menos precavido, quer as coisas mais fácil, quer agilidade. Quem é você no seu dia a dia? Porque tudo isso faz você criar estrutura para que você possa ter cada vez mais foco. Porque para a gente entender, primeiro, como é que eu faço para não me perder, né? Para que eu tenha mais foco, eu preciso entender quem sou eu no meu dia a dia. Quem é essa pessoa? Quais são as estruturas? E aí, através disso, eu vou entendendo quais são as minhas necessidades. O que é importante para mim? Quais são as minhas necessidades? Eu vou falar um pouco de mim, para que você possa entender. Eu sou uma pessoa que adoro variedades. Eu tenho dificuldade de centrar em uma única coisa. O livro fala aqui, ó, de uma única coisa. Mas ele fala de uma única coisa para você focar 100% em algo que você esteja executando. Como, por exemplo, eu estou focado extremamente nessa live. Estou entregando aqui coisas que eu aprendi durante muito tempo. E aos pouquinhos vocês vão entendendo, né? Porque não adianta eu simplesmente falar quais são... poderia muito bem passar aqui algumas etapas para que você tenha mais foco, para que você tenha mais atenção, como é que funciona o seu sistema, e aí ficaria de uma forma muito rasa. Então eu estou passando com mais profundidade. Primeiro você precisa entender quem é você no seu dia a dia, quais são os seus pontos fortes e quais são as suas fraquezas, quais são as suas virtudes e quais são os seus defeitos. Se você não entender isso, é difícil você entender que se você não se conhece e não entender quais são essas suas características, é difícil você entender por que você não tem tanto foco, por que você se dispersa. Aí vamos lá, agora a gente já está entrando no assunto sobre o foco. Um dos motivos é que nossa mente adora coisas novas. Isso é natural do ser humano, pode observar. Por que vocês acham que as redes sociais vivem bombardeando as nossas vidas, né? Com coisas novas? Porque a nossa mente adora coisa nova. E aí foi construído, ao longo dos anos, essas coisas mais rápidas. Então foi construído que não só apreciar o novo, mas apreciar o novo de forma rápida. Por isso que a gente não tem muita paciência no nosso dia a dia. Por isso que também, através das repetições, que lembra que eu falei? Através das repetições, vai criando raízes. Quanto mais eu executo uma coisa, mais profundo se torna a raiz daquilo que eu venho executando. Então, quanto mais você ver coisas, esses vídeos aleatórios, rápidos, aí vai trocando. Isso você faz todos os dias.
de forma repetida, de forma inconsciente. Cada vez mais você vai gerando informações para o seu inconsciente falando o seguinte: eu não tenho paciência com coisas longas. Por isso que as pessoas não têm paciência de assistir uma live de 1 hora. Por isso que as pessoas não têm paciência de assistir aulas durante muitas horas. Eu já passei final de semana, sexta, sábado, domingo, mais de 15 horas estudando, tanto dentro da minha casa como em imersões, em várias imersões. Por isso que as pessoas hoje estão cada vez mais ansiosas, porque ninguém foi instalado na nossa mente pequenas informações que talvez no meu dia a dia eu não consigo nem perceber. Só que esse movimento de assistir vídeos de 30 segundos, 15 segundos e trocar, isso vai cada vez mais ficando enraizado. E aí gera essa impaciência. Por isso que é importante. Eu falei, eu sou o tipo de pessoa que adoro variedades. Agora, como é que eu faço para canalizar a minha energia nessas variedades da vida? É isso que cada um precisa entender. Eu sou uma pessoa que não consigo fazer só uma única coisa. Eu tenho essa necessidade de, sim, eu posso executar coisas durante o meu dia a dia e estar extremamente focado naquilo que eu venho executando. Como, por exemplo, quando eu estou com meus clientes, olho no olho, atento, não disperso. Isso, sim, é um foco. Isso, sim, é atenção para aquilo que eu venho fazendo no meu dia a dia. Então, tem pessoas que têm dificuldade de executar várias coisas na vida. Elas têm necessidade de fazer uma única coisa. Se você, por exemplo, pegar para uma pessoa que tem dificuldade de fazer várias coisas, falar assim, ó, no seu dia a dia, até a hora do almoço, você vai varrer a casa. Depois de você varrer, só que talvez ela passa um pouco mais da hora do almoço. Aí você falou assim, depois que você varrer, você vai lavar a louça. Depois que você lavar a louça, você vai fazer outras coisas. A pessoa ela está acostumada durante o dia somente varrer. Vamos dizer que essa casa é bem grande. Ela vai limpar tudo, vai tirar tudo do lugar, varrer e tirar a poeira. Então ela passa o dia fazendo isso. Se você delegar mais 2, 3 tarefas, isso gera estresse para essa pessoa. Porque ela é o tipo de pessoa que só consegue executar uma única coisa durante o seu dia a dia. Agora, se você fala para mim que tenho facilidade com essa variedade, ó, no seu dia a dia, eu quero que você programe até a hora do almoço, varrer a casa, depois você vai lavar a louça, depois você vai lavar as roupas e assim por diante. Essa pessoa, que sou eu ou você, não sei, você precisa observar quais são as suas principais necessidades, ela consegue executar com muita facilidade. E isso traz vida para ela. Ao contrário da outra pessoa, que tenha certa necessidade de executar apenas uma tarefa na sua vida, no seu dia a dia. Isso reduz a vida para ela, reduz o seu campo de energia. Para as pessoas que têm essa tendência de querer executar algumas coisas, aí eu vou dar outro exemplo. Outro exemplo é o seguinte, por exemplo, eu cuido, dentro do meu lar, eu cuido das finanças, eu cuido de levar meu filho para a escola, eu trabalho com vendas, eu trabalho com desenvolvimento humano, eu tenho algumas atribuições, eu tenho empresa, enfim, eu tenho algumas atribuições e no meu dia a dia eu consigo executar tranquilamente. Agora, se eu pegar uma pessoa que tem dificuldade de assimilar esse monte de tarefas, ela vai enlouquecer. Então, por isso que precisa entender quem é você, para que você possa sim começar a trabalhar nas suas fraquezas. E aí você vai começando a tomar corpo, começa a tomar uma consistência, porque você começa a entender aonde você precisa trabalhar para poder o quê? Ter mais foco. Esse é o primeiro passo. Entenda de verdade quem é você no seu dia a dia. Quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, quais são as suas principais necessidades. Você é uma pessoa metódica. Eu preciso fazer uma coisa, depois outra, depois outra. Não adianta. Se você pegar 10 coisas no seu dia a dia, você não vai conseguir executar nenhuma direito. Então precisa entender. O problema dessas pessoas é que muitas vezes, ou talvez, muitas delas não conseguem falar não. Aí que está a grande sacada do foco. Focar é entender
que muitas coisas externas vão acontecer para me desviar do caminho. Focar é entender que muitas coisas, amigos, famílias, colegas, enfim, inúmeras situações vão fazer com que você se distraia e se desvie do seu caminho. Esse é o grande lance. Então, focar é falar não de vez em quando para os seus amigos, é falar não de vez em quando para a sua família, é falar não para tudo aquilo que você vem observando que está te distanciando, te deixando cada vez mais. Seu objetivo é aqui. Aí, em vez de você vir para ele está fazendo com que você se distancie cada vez mais longe dos seus objetivos. Então, focar não é só enxergar o que eu quero. Isso também é importante. Focar é entender que inúmeras situações da minha vida, inúmeras questões, inúmeras situações vão ocorrer para que me desvie do meu ponto central. Então, a gente precisa entendendo quem somos nós e o que fazer durante o meu dia a dia para que eu não perca de vista os meus principais objetivos. Agora vamos entender como é que funciona um pouquinho da nossa mente humana. Existem várias alegorias falando da mente humana. Primeiro que a gente tem o lado, né, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Um é o lado consciente, o outro é o lado inconsciente. Nosso lado racional, onde tem as nossas cognições, as nossas deliberações, o nosso lado intuitivo, o nosso lado inconsciente, onde estão nossas intuições, onde estão as nossas emoções, onde está atrelado tudo aquilo que eu não consigo dominar, que é o nosso inconsciente. E aí, a gente acredita que nós somos únicos, né? Assim, todo mundo fala, eu sou único e perfeito. Obviamente, né? Isso é uma das crenças que criamos. Na verdade, quando a gente começa a entender a construção da mente humana, você começa a entender que você não é único, porque dentro de você existem vários diálogos. E esses diálogos, muitas vezes, são conflitantes. Muitas vezes não, quase sempre é uma guerra. E por conta de eu não entender dessa guerra, é onde gera esses conflitos que fazem eu desviar o meu caminho. Uma alegoria muito interessante é que o nosso cérebro humano é comparado como um elefante. Um elefante que muitas vezes não temos o domínio sobre ele. Então ele faz o que bem entender. Tem uma outra que é bem interessante, que foi desenvolvida, obviamente que ela foi pautada em cima do que Freud, né, pré-estabeleceu, mas que ela foi construída por um psiquiatra conhecido, que ela fala o seguinte, que a mente é dividida em 3 partes. O ego, o superego e o id. O ego sou eu, o superego é o meu lado moral, que fala o que eu tenho, que eu devo ou não fazer, e o nosso id, que são os nossos instintos, o nosso lado mais animal, o nosso lado mais primitivo. Aí tem uma analogia que fala, ela é bem interessante, né? Eu vou pegar aqui o nome do psiquiatra, que eu esqueci o nome dele. Ela fala o seguinte, eu vou falar da alegoria primeiro. Achei. É um brasileiro, Siddhartha Ribeiro. Né? Ele fez uma analogia do que Freud falava, que era feito a mente humana. Freud falava o seguinte, para quem não conheceu, Freud foi um neurologista, que foi um dos promissores da psicanálise. Ele desenvolveu a psicanálise. E Freud falava que a mente era dividida em 3 partes, em 3 dimensões, como eu falei anteriormente. O ego, o superego e o nosso lado mais primitivo, que é o id. E a alegoria fala o seguinte, que é bem interessante. Né? A mente é uma carruagem. Imagina uma carruagem e um cara nessa carruagem. Na carruagem tem um cavalo. Então, a mente é a carruagem. O ego é o cara que está dominando ali o cavalo, que sou eu. O superego é meu pai, que está falando o que eu devo ou não fazer. E o id, que é o nosso lado mais primitivo, mais animal, vamos dizer assim,
é o cavalo. Então eu estou ali tentando domar esse cavalo muito louco, né, desesperado, né? E meu pai falando aqui, o que eu devo ou não fazer, faz assim, falando o que se eu devo fazer as coisas de uma certa forma ou de outra. Ele está ali me orientando, né, de forma o nosso lado mais moral. Então, essa alegoria faz a gente entender que muitas vezes esse cavalo que não tem domínio nenhum, que é o nosso lado mais primitivo, ele se perde no meio dos caminhos. É por isso que é tão difícil a gente conseguir construir uma mente fortalecida e focada. Aí tem uma galera aqui, ó, que vai entrando, não sei nem se tá. Pessoal, eu tô lá no YouTube, por isso que eu tô de lado. Não sei. Vamos ver aqui. Então é isso. Por isso que eu tô olhando para cá. Eu tô no YouTube, tá bom? Mas eu fiz questão de fazer essa live nas duas plataformas para que eu pudesse ter esse registro nos dois lugares. Então, Freud falava que a mente era dividida em 3 dimensões, né? E esse brasileiro neurocientista que fez uma alegoria falando para a gente poder entender como é que funciona a nossa mente. Imagina esse cavalo louco que a gente não tem domínio. E aí tem uma pessoa tentando nos orientar como deve ou não, como eu devo agir ou não. Então é tão difícil focar exatamente por isso, porque as nossas emoções, as nossas experiências de vida vai construindo os meus traços de personalidade. E se eu não entender quais são os meus traços de personalidade, eu não consigo entender aonde eu preciso trabalhar para ter um pouco mais de atenção e mais foco, para que eu consiga realmente tirar as distrações do meu caminho e aos poucos construir uma nova realidade. Esse castelo que a gente precisa construir da nossa vida é construído de tijolo, um tijolo diário, concreto. Todos os dias eu coloco um tijolinho e aos poucos eu venho construindo um castelo da minha própria vida. Então a gente dando continuidade para que vocês, né, a gente está falando de uma forma mais profunda da mente, né? Se a gente não entender esses aspectos da nossa mente, a gente não consegue entender como eu faço para ter mais foco. E aí agora a gente entra nessa questão de como manter extremamente focado. Então vamos lá, toma nota, por favor. Se vocês estão assistindo, vocês que estão assistindo, anote. Primeiro de tudo, eu preciso ter clareza dos meus objetivos. Eu vou dar um exemplo. Quando eu falo de clareza, vocês precisam entender por que vocês querem isso. Por que eu quero tanto isso? Para quem eu quero isso? Como eu vou atingir isso? Tem que ter clareza. Essa clareza, ela tem que estar pautada de forma específica. Tem que ter muita especificidade. Tem que ter todos os detalhes. Outro ponto. Eu preciso anotar tudo que eu tenho pré-estabelecido para mim. Após eu anotar todas essas informações, eu recomendo fortemente que você deixe essas informações em locais. Pegue ela, deixe, se possível, no seu quarto, na sala, na cozinha. Porque naturalmente, no dia a dia, lembra que eu falei, né? Eu já dei toda uma estrutura para você entender que sua mente ela vai tomar novas estruturas, ela vai para o que é mais gostoso, ela vai para o que é mais confortável, ela vai para coisas que vão te distrair e fazer com que você não consiga realizar. Então vamos lá. Eu falei para vocês algumas coisas, agora eu vou exemplificar para que fique mais claro e aí a gente dá sequência nisso. Eu pré-estabeleci em junho falando que eu ia perder mais ou menos 10 quilos. Né? Eu estava com 84, era 8 quilos mais ou menos. 8, 9 quilos. Eu estava com 83, 84, dependia do dia, a gente pesava um pouquinho mais, pesava um pouquinho menos, e eu queria chegar até 75 quilos. Então, para isso, primeiro de tudo, por que eu queria isso? Meu primeiro objetivo não era só estética. Meu primeiro objetivo é fortalecer o comando da minha mente.
para que cada vez mais todas as metas que são pré-estabelecidas por mim sejam concretizadas. O primeiro objetivo é esse. Então tinha uma certa profundidade, porque eu já venho fazendo isso há algum tempo. Eu fiquei 6 meses sem comer açúcar, fiquei mais de 2 meses sem tomar café, e são coisas que eu faço todos os dias. Fiquei mais de 3 meses, 4, 5 meses sem beber nada de álcool. E também fazia isso com frequência. Tudo isso para que eu pudesse fortalecer minha mente. Tomei banho gelado, existem vários benefícios por trás de um banho gelado pela manhã, mas um dos que eu gosto, e acho que para mim é um dos principais, é você dar o comando para sua mente, serena, naquele momento que você começa a executar. E é engraçado, como eu falei, né? A nossa mente, ela começa a criar novas estruturas. A partir do momento que você começa, pode ser que seja muito difícil. Para muitas pessoas é difícil tomar banho gelado pela manhã. Mas depois que você faz isso durante 1 mês, 2 meses, aquilo que parecia impossível começa a se tornar uma coisa mais tranquila, corriqueira, porque você criou dentro do seu sistema, do seu computador, que é a mente, você gerou lá algumas informações, você instalou um software do que? Da habilidade de tomar banho gelado. Você criou novas estruturas para que você pudesse entrar no chuveiro e conseguisse fazer isso todos os dias. E assim é para tudo que a gente vem fazendo. Então, um dos meus objetivos era perder peso, obviamente, estético e principalmente, que aí sim tem profundidade, eu continuo dando o comando para minha mente, para que cada vez ela se torne uma mente mais forte. Existe um livro que ele fala da ele fala neurobiologia, não, é caramba, fugiu o nome. Como que fala? Neurobiologia, não lembro, não vou lembrar, mas ele fala de como que faz para que você possa construir uma mente forte, mesmo avançando a sua idade. Neuróbica, lembrei, é neurologia com aeróbico. É neuróbica, como que você faz para fortalecer, né, quais são os exercícios de uma mente forte? E um deles é sair do padrão diário. É de repente comer com a mão esquerda, é de repente tomar um banho gelado, é fazer caminhos que você desconhece, é conhecer pessoas novas, é dialogar com pessoas que talvez sejam diferentes de você, que te traz uma certa. Que são mais combativas, ou que você não tem tanta empatia. Tudo isso faz fortalecer a sua mente. Por quê? Porque sai do padrão. E tudo que sai do padrão cria novas estruturas. Então, por isso que eu fiz esses objetivos. E aos poucos eu venho realizando. Cada vez mais eu percebo que a minha mente vem se tornando uma mente forte. Vamos lá. Depois de a gente ter clareza, depois de a gente deixar bem específico, a gente precisa deixar nosso local de convívio, seja dentro do meu trabalho, seja dentro do meu lar, as informações que foi pré-estabelecida por mim. Porque naturalmente, no dia a dia, a nossa vida, ela toma vários caminhos, vários rumos, justamente porque aparecem inúmeras coisas para me tirar do foco. Aí tem uma grande sacada. Essa é uma das que eu mais gosto. Você compartilhar com alguém da sua confiança esse objetivo. E ali você pré-estabelece uma aliança com essa pessoa para ela te ajudar a você não romper, ou melhor, não perder de vista aquilo que você focou, aquilo que você pré-estabeleceu para você. Então eu gosto muito disso, né? Quando você faz alguns acordos, essas alianças, faz com que você, naturalmente, toda vez que você for executar, e aí o seu diálogo, ou melhor, os conflitos que aparecem na sua mente, ela vai lembrar daquela aliança com aquela pessoa, e quando você coloca, se você coloca recompensa para execução e punição para aquilo que você não executou, naturalmente, é infalível, você vai agir. Você vai agir. E aí você não perde o foco. E é muito interessante tudo isso que quando a gente começa a trabalhar e exercitar pequenos movimentos no nosso dia a dia, é natural
que a nossa vida avança. Ela vai tomando novos rumos e aos poucos você vai percebendo que o castelo da sua vida, ele vai sendo cada vez mais estruturado. Porque não é tão simples. Como eu falei, a mente, ela é estudada constantemente e muitas pessoas ainda não conseguiu. O cientista, eles vêm cada vez mais tendo profundidade e hoje muitas pesquisas, estudo científico, vem trazendo clareza para que a gente consiga cada vez mais ter um domínio da nossa própria essência. É interessante, né, que a gente, naturalmente, a gente não tem essa noção, porque muitas vezes, por isso que fala, né, a partir do momento que eu não consigo enxergar, muitas vezes, né, por isso que fala o seguinte, muitas vezes eu não consigo enxergar novos caminhos porque eu não adquiri novas habilidades. Quando eu começo a adquirir novas habilidades na minha vida, novos horizontes, novos caminhos começam a aparecer. É muito louco isso. A gente está no YouTube, ao vivo, por isso que eu estou de lado. A gente está aqui focado no YouTube. Primeira vez que a gente vem promovendo uma live no YouTube. Fazia muito tempo que eu não aparecia por aqui. O meu objetivo é transmitir muitos conhecimentos. A gente acaba estruturando algumas coisas, a gente se perde, mas a gente volta, aí a gente vai, tenta retomar, tenta fortalecer, por isso que está sendo repetido algumas vezes aqui as minhas falas, para que você possa entender que nada é tão simples, porque a estrutura do foco, ela é construída assim como é construído o músculo, através de exercício. Eu não sei se vocês sabem, mas o Michael Phelps, o nadador olímpico americano, ele foi campeão 8 vezes. E foi comprovado, ele tem déficit de atenção. Ele tem o tal do déficit de atenção. Né? Então, o seu treinador, sabendo disso, o que ele fez? Criou rotinas diárias, com tarefas diárias, para que naturalmente ele pudesse, na hora de fazer as suas provas, fizesse de forma inconsciente. Ele treinava todos os dias, da mesma forma, e foi repetindo, e como eu falei, foi criando a raiz com profundidade. Eu vou falar aqui para vocês como é que funciona o processo de aprendizado. A nossa mente, ela passa pelas etapas, né, do aprendizado. O primeiro, muitas vezes, eu não conheço e também não tenho noção de como é que funciona. Então, o meu inconsciente não sabe como que é e eu também não conheço. Então, é um inconsciente... Caramba, me atrapalhei aqui, vamos lá, voltando. Eu não conheço e não tenho habilidade nem competência para executar. Então, é inconsciente e é uma incompetência inconsciente. Eu não tenho competência e nem tenho consciência de algo que eu estou iniciando. Como, por exemplo, se você nunca praticou nenhum tipo de arte marcial, você vai na academia e começa a executar alguns movimentos, seja ele com as pernas ou seja ele com as mãos. Talvez você nunca tenha feito. Então, é uma competência que eu nunca vi e nem sabia que existia. Porque existem alguns movimentos que a gente nem sabe. Então, esse primeiro nível do aprendizado. A partir do momento que eu começo a ir na academia, é uma competência consciente. Porque agora eu já sei o que é. Anteriormente eu já nem sabia que existia. Agora eu já sei. A partir do momento que eu venho executando essa mesma coisa, aí ela começa a se transformar em uma competência consciente. Né? Então, aí cada vez mais eu venho executando. Essa competência consciente, ela se tornou uma competência inconsciente. Porque a partir de agora, primeiro era incompetência inconsciente. Eu não sabia e nunca não sabia nem fazer, nem sabia como executar e nem conhecia. Agora é uma competência inconsciente. Por quê? Porque tá lá na raiz
já foi criado estrutura que eu não preciso nem pensar, nem deliberar, mas eu executo de forma natural. Assim é quando a gente começa a dirigir, assim é quando a gente começa algumas coisas que no primeiro momento parece ser desafiador. E aí, aos poucos, eu venho criando novas habilidades, né, através da repetição, e toda essa estrutura, ela vai criando forma. Quanto mais robusta, mais inconsciente eu executo. Por isso que é importante, né, esse compartilhamento. Como fazia muito tempo, eu estou meio enferrujado, mas aos poucos eu venho me soltando e venho falando para que vocês possam cada vez mais ter conhecimentos. Né? A gente tem muita coisa aqui na mente, aí aos poucos a gente vai ganhando estrutura. Por que eu falei tudo isso? Porque o Michael Phelps, voltando lá, para entender, né, que o foco centrado através de rotina, eu vou atingir os meus principais resultados. Por isso que ele foi 8 vezes campeão. Porque ficou enraizado nas estruturas do ser dele, nas camadas que ele nem precisava pensar. Foram feitas algumas entrevistas com ele e perguntaram, né, como que ele fazia tudo aquilo. Ele falou, eu não sei, eu apenas executo. Porque estava tão enraizado, o treinador dele colocou na mente dele, né, e executou muitas e muitas vezes isso, ele apenas ia lá e fazia o que ele já fazia há muito tempo, que era nos treinos. Então, o nosso foco é da mesma forma. No primeiro momento, talvez, eu não sei que existia tudo isso, então, para mim, é uma incompetência, porque eu não sei, inconsciente. Nesse primeiro momento, o meu foco. A partir do momento que a gente começa a tomar consciência, aí sim é uma incompetência consciente. A partir do momento que eu começo a repetir, né, como centrar mais o meu foco, como é fazer, falando não para as coisas que não me servem, dando o meu 100% naquilo que eu estou executando, não tirando de vista os meus principais objetivos, mesmo que isso demore, tendo clareza daquilo que eu quero, aquilo que parecia, né, aquilo que na verdade parecia distante começou a se tornar mais próximo de mim. Aí a partir desse momento eu passei para competência consciente. A partir do momento que eu treino meu foco, atenção naquilo que eu quero, seja para o estudo, seja dentro do meu trabalho, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, aquilo começa a acontecer de forma natural. E aí que é que é a grande sacada, que é onde a gente precisa entender. É aí que talvez muitas pessoas não têm essa noção, mas a partir desse momento você começa a agir de forma inconsciente. Então é uma competência inconsciente. E aí eu começo a fazer isso naturalmente. E aos poucos, aquilo que parecia distante, eu falei, começa a ficar mais próximo da minha realização. E aí tem que tomar cuidado, porque da mesma forma que a gente foca em coisas boas, a gente também tem o foco em coisas negativas. Existe a lei do aumento, não sei se vocês conhecem. Tudo aquilo que eu dou foco, ela começa a criar uma nova estrutura. Ou seja, eu vou exemplificar. Eu estava buscando um carro. Eu pouco vi esse carro porque ele nem passava na minha mente, eu nem sabia que ele existia. A partir do momento que comecei a observar sobre aquele carro, eu comecei a ver, é um carro popular, muitas vezes na rua, porque a atenção que eu dei, ela se tornou cada vez maior. Então, essa é a lei do aumento. E para aquilo que eu dou atenção das coisas negativas, também toma uma forma maior de forma negativa. Então, tem que tomar cuidado. Tudo que é bom, se eu focar, ela pode se tornar uma coisa muito melhor, e tudo que é ruim, da mesma forma, ela pode tomar uma proporção muito negativa. Então é isso. A gente passou aqui, discorreu vários aspectos, tentei passar de uma forma mais profunda para entender que não adianta só falar do foco, só da atenção, de falar não, né? De falar de que tem que ter clareza, que tem que criar rotinas, que tem que fazer algumas estratégias. Não adianta. A gente precisa entender que a base do nosso foco está dentro da nossa personalidade e das nossas necessidades, né? Através dos nossos valores, da nossa cultura. Então, eu precisava falar um pouquinho sobre isso para que você pudesse entender e ter um pouco mais de consciência. A partir do momento que eu tenho consciência, lembra, as etapas do aprendizado, a coisa começa a tomar novo rumo.
E aí eu consigo sim ter mais atenção. E quando a gente fala de foco, é estabelecer a atenção naquilo que eu estou executando. É ser 100% estudando. E fazer o quê? Porque muitas vezes a gente acaba não tendo as estratégias certas. Como, por exemplo, as pessoas, é comprovado, se você estudar mais de 1h30, a sua atenção ela começa a ficar cada vez mais dispersa. E a retenção é muito menor. Então, foca 1h30, 100%, se dedique verdadeiramente naquilo que você esteja fazendo. E aí, depois dessa 1h30, dá 10 minutos, 20 minutos para você dispersar, distrair, deixar sua mente fluir e reter aquilo que você aprendeu. E aí, de novo, você volta mais 1h30. E assim são as estratégias no nosso dia a dia. Se a gente aprender aos poucos, criando uma nova estratégia, a gente percebe que tudo aquilo que eu tinha como objetivo, ele vai começando a acontecer naturalmente na minha vida. Então era esse conteúdo. É um conteúdo para falar muito mais coisa. Eu nem sabia que se tinha gente aqui ou não. Tem gente aqui no Instagram. Gente, eu estou no YouTube, por isso que eu estou de lado. Celinha, tudo bom? Tem algumas pessoas aqui, não sei nem quem tá. E é isso, gente. O que eu queria falar para vocês? Esse ano, eu pré-estabeleci vários objetivos. Eu estou muito orgulhoso das minhas conquistas diárias, que são pequenas, mas que é, como eu falei, a recompensa, a dopamina, que é o neurotransmissor da ação. É um neurotransmissor que faz eu agir naturalmente para os meus objetivos e as minhas realizações. E esse ano eu consegui concluir um curso que eu venho fazendo, que eu venho aprendendo com vários nomes grandes aí da neurociência, vários nomes de escritores, vários nomes do desenvolvimento humano. Então, esse ano eu consegui concluir o meu curso, que ele fala que é quebra de padrões, que é o que a gente faz todos os dias. A gente repete ciclos na nossa vida, sem que a gente entenda por que eu estou repetindo continuamente algo na minha vida. Seja dentro do meu relacionamento. Muitas vezes eu me deparo com traições. É um padrão mental que se repete. Eu tenho dificuldade de desenvolver novas habilidades para que eu possa me desempenhar ou me destacar na minha vida profissional. Padrão que se repete. Eu tento algo e aí depois eu quero mudar, ou eu percebo que não é para mim, e aí eu vou iniciar algo novo e assim vai indo. Eu começo a academia e não dou continuidade. Eu começo a fazer um regime, não consigo seguir esse regime. Então são padrões que se repetem, justamente porque eu não consigo entender aonde está centrado a minha atenção, onde está pautado o meu foco. Por isso que precisa, quando a gente pré-estabelece os nossos objetivos, eles têm que ter profundidade. Então, eu recentemente estou muito orgulhoso, né, de mim, justamente porque eu consegui concluir esse curso que fala sobre quebra dos nossos padrões. E aí, esses padrões que fazem eu pensar, primeiro, como é que funcionam os nossos pensamentos? Primeiro, através dos nossos sentimentos. Segundo, através da nossa fisiologia. A forma a postura como eu venho vivendo, ela também gera informação para o meu cérebro e para a minha mente. Então, através dos sentimentos, a fisiologia, vem os pensamentos. E, naturalmente, vem os meus comportamentos. Se você quer tomar um novo rumo, você precisa policiar. Policiar verdadeiramente quem é você nos seus minutos, na sua hora, enfim, no seu dia a dia. E aí sim, você fazendo isso, aos pouquinhos você vai entender que precisa criar uma nova realidade naquilo que você percebeu que você tem como fraqueza. Então, queria falar, para encerrar aqui, agradecer do fundo do coração as pessoas que me acompanharam. Algumas entraram aqui no Instagram, outras entraram no YouTube. Eu estou muito feliz, fazia muito tempo que eu não fazia uma live. Eu vinha fazendo várias lives, mas agora eu vou retomar. E aí, aos poucos, vocês vão perceber que esse mesmo Silvio, que hoje engasgou um pouquinho, teve alguns escorregões, ele vai estar cada vez melhor, mais estruturado. Porque a repetição é a mãe a repetição é a mãe da transformação que faz eu evoluir. Então é isso. Então eu convido vocês a me acompanhar mais vezes, seja aqui no Instagram ou no YouTube.
A gente vai estar toda semana que vem, quinta-feira, estarei promovendo, eu ainda não sei o horário, eu preciso ver minha agenda, para que eu possa falar, mas vai ser entre as 19, entre as 20 horas. O tema ainda vou definir direitinho, porque a gente tem um cronograma para seguir, porque esse mês de novembro, vai ser o lançamento desse curso para as pessoas que querem romper esses padrões que a vida vem oferecendo. E muitas vezes, ao invés de perceber, né, se distanciar dos meus problemas, eu fico cada vez mais próximo dele, e não consigo enxergar nem de um lado, nem de outro, eu começo a reclamar daquilo que eu venho vivendo, eu começo a lamentar, e isso faz com que minha vida comece a tomar o que eu lembro que eu falei, lei do aumento, comece cada vez mais a tomar o ciclo que se repete de forma negativa. Então, do fundo do coração, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, né, tanto aqui no Instagram, como aqui no YouTube, e vejo vocês numa próxima semana, na próxima quinta-feira. Aí eu vou deixar aqui divulgar quando vai ser o horário direitinho, vai ser na quinta, mas aí eu vou divulgar direitinho os horários, tá bom? Então, estou muito feliz em promover mais uma live. Espero de verdade que vocês tenham gostado e que vocês possam aplicar cada vez mais isso que a gente vem transmitindo. Isso é só o começo. Eu espero ajudar verdadeiramente as pessoas que estão buscando o quê? Uma transformação pessoal. Até mais, pessoal.